Oi, pessoal, tudo bem? Disciplina, estrutura do sujeito psíquico. Meu nome é Gustavo, eu vou ministrar esta disciplina. Iniciamos hoje online e provavelmente no decorrer do tempo a gente se encontre presencialmente. E é uma experiência nova, né? Em certo modo, podermos trabalhar hoje aqui implica um desafio para todos nós e temos. Então, hoje o programa, o meu projeto no dia de hoje é poder passar para vocês elementos básicos, conceituais, que vão permitir que nós tenhamos algum entendimento aprofundado no decorrer deste semestre de como se organiza a escuta, como se organiza para nós esta experiência de escutar através de algumas ideias que são particulares da formação do psicólogo. Eu enviei para vocês um e-mail onde está o programa da disciplina. Então, em base do comentário desses 5 itens fundamentais que vão nortear o estudo este semestre, pensei em hoje fazer este momento de diálogo, este momento de compreensão. São 5 itens, já vou ler eles. 5 itens que formam parte do conteúdo programático, ou seja, este conteúdo que a gente organiza para pontualmente trabalhar os conceitos que nos vão permitir ter uma ideia do que faz o psicólogo quando escuta. Então, vamos trabalhar basicamente sobre a obra de Freud, Freud que tem textos aí de 120 anos, né? E a ideia de Freud que está sendo hoje ainda, né, trabalhado por nós, porque lá temos a possibilidade de ver historicamente como foi se elaborando a compreensão de uma experiência muito nova, que foi e que está sendo a possibilidade de uma escuta do psiquismo, que é uma escuta que age como um instrumento para a modificação da posição subjetiva da pessoa. Ou seja, a pessoa que chega num estado de sofrimento, num estado de interrogação, para uma situação psicológica, para uma consulta psicológica, para uma entrevista, quando é escutada por alguém formado na leitura de textos, né, de Freud, de Lacan, de outros autores, esta pessoa vai passar por uma modificação de sua subjetividade. Isso deve levantar em nós, como psicólogos em formação, em constante formação, uma série de questões. Lógico que para organizar as questões, para poder transmitir nossas interrogações, nossos enigmas, os problemas que observamos, precisamos focalizar conceitos. Precisamos ajustar as ideias de que é o psiquismo. E esta história começou muito tempo atrás. Poderíamos dizer que a interrogação sobre o psiquismo começou lá no século III a.C., 2500 anos atrás. A gente já encontrava perguntas que se faziam às pessoas acerca de como o psiquismo se organiza. Lógico, para alguns períodos da humanidade isso deslanchava com muitos conceitos, muitas compreensões, muitas ideias. Outras vezes a pergunta sobre o psiquismo cedia espaço a certas crenças, a certas posições religiosas, acerca de, enfim, a posicionamentos subjetivos
que se afastavam um pouco da ideia de psiquismo e puxavam mais para a ideia da alma, para a ideia da espiritualidade, de coisas místicas e divinas. Por exemplo, na Idade Média. Logo, na modernidade, com o advento de uma filosofia mais iluminada, voltam os conceitos a surgir e voltam as interrogações a serem feitas. Depois, com uma boa quantidade de compreensão, esta escuta pode ser transmitida, e é o que vimos neste último século. A gente conquista para a psicologia um lugar predominante. Vou lhe contar, desde minha experiência, eu já estou com algumas décadas de estar observando e interrogando-me sobre a psicologia, e posso contar para vocês que tem momentos diferentes. Né? Na década de 80, por exemplo, 40 anos atrás, a psicologia ocupava um espaço mais pequeno dentro do conjunto das ciências. Progressivamente, se poderia dizer que o sujeito, a pessoa interrogada, a pessoa que dialoga e aquela que começa a organizar o psiquismo para ser compreendido, vai tendo essa compreensão um lugar mais importante. A psicologia hoje ocupa talvez um dos lugares mais interessantes neste momento histórico. Nós temos, por um lado, um grande avanço tecnológico, cheio de novidades e de ajustes que a sociedade está se fazendo, né, a respeito do lugar do homem nesse universo. E por outro lado, a gente observa que nesta última década, cada vez mais, as pessoas se interrogam sobre si, as pessoas não se conformam na simples condição de necessitar coisas, acudir à tecnologia, acudir ao consumo, se satisfazer um resto, e no seu espírito parece continuar interrogando, e através disso, nestes últimos 40 anos, eu posso dizer que conseguimos observar que a psicologia cresce. Nós vamos então a abordar conceitos que são, de algum modo, um tanto antigos, mas não por antigos perdem sua atualidade. É o que denominamos como conceitos clássicos. O que é um clássico? Aquilo que parece flutuar. Essa é uma definição que eu encontrei um dia. Não me lembro onde precisamente, mas sei que é de Borges, um autor, um escritor. Ele pensava, bom, o clássico é aquilo que se mantém. Né? Vocês veem que alguns autores, alguns conceitos, parece que de tanto em tanto retornam para reorganizar a compreensão que o homem tem de si. Ante uma grande bagunça provocada, seja por um vírus, seja por um movimento tecnológico, uma nova relação de consumo entre as pessoas, parece tudo se modificar. No entanto, em um momento de turbação, de tontura, de angústia, a pessoa precisa de determinadas linhas fundamentais que norteiam o seu pensamento, a sua compreensão. E aí é onde eu vejo que é de uma grande importância o conhecimento que a gente tem de conceitos psicológicos para nortear não só nosso estudo, sino também a nossa compreensão de aquilo que é a praxis. E um conceito que te vai dar lugar para a compreensão de uma praxis, mas também, ao mesmo tempo, te permite uma leitura de aspectos sociais. Enfim, essa é uma ideia geral, né, de como tem importância cada uma das partes que a gente vai estudar no decorrer deste semestre. A formação de um psicólogo é algo muito complexo e precisa muito de nós. Todos nós partimos de interrogações. Eu dei uma olhada na lista
dos alunos, vi os nomes de vocês, as fotinhos, né, que vocês colocam, são colocadas aí na página, tentando uma aproximação, né, que a gente hoje está tendo de modo online. E é nesse contato que eu busquei, nessa aproximação, vem a ideia de uma possibilidade de, de estudo conjunto, de interrogação, porque, de fato, esta é uma experiência que nós temos. Parte de nosso trabalho vai ser através de vídeos, parte através das aulas online, que hoje a gente vai ter a partir das 7 e tanto da noite. E uma outra parte importante é o movimento intelectual que vocês vão ter. Eu observei aí as fotos e pensava, bom, estas pessoas chegam a este curso interrogando-se, cada um de nós, se estamos na psicologia porque temos uma interrogação acerca do espírito, né? Assim como teve Freud, assim como tiveram os antigos, assim como sempre que surge a questão psicológica é porque há um movimento e há uma interrogação que motiva, né, essa busca. E para isso é importante a leitura. Né? Por que a leitura? Porque não basta, gente, escutar vídeos. Eu posso escutar 1000 vídeos, né? E são divertidos, a gente relaxa, fica passivamente. Só que quando depois tentamos trabalhar mentalmente, responder questões, ver a validez, quanto essas ideias operam no meio social, a gente consegue? Não. Né? A gente não consegue tanto quanto aquele outro modo que é da leitura. A possibilidade de integrar-se com um texto, um autor, entrar palavra a palavra, refletir, voltar para trás em um parágrafo, isso vai crescendo dentro de nós. A diferença entre pegar um livro, de pegar um texto, podermos fazer uma compreensão, amarrar algum mínimo entendimento de umas ideias, provocar uma pergunta nova, dialogar entre as pessoas sobre esses conceitos novos. Tudo isso se amarra em nós. Isso sim faz parte da formação. Porque nos coloca em uma posição ativa a respeito do texto que lemos. Coisa que não nos permite nos vídeos. Quando a gente assiste vídeos de diferentes autores que estão dando voltas aí pela mídia, a gente fica em uma posição muito passiva. A gente gosta mais, porque é mais fácil. Né? Assistir é mais fácil que ler. Né? E, no entanto, essa mesma facilidade posteriormente faz com que a gente não consiga operar tanto intelectualmente quando foi por um estudo. Bom, tudo isto é para dizer, gente, vamos a ler coisas muito velhas, muito antigas. Mas sabe Deus quanto válidas, né, são essas ideias para podernos formar como psicólogos. Sem dúvida, eu tenho a experiência de 40 anos que me dizem, sim, Gustavo, é só com clareza conceitual que a gente transmite os conhecimentos psicológicos. E aí está o nosso empreendimento. Nós todos, os 38 da turma, vamos ter a experiência de interrogar. Esta provocação vem e vamos a ler então em conjunto este e-mail que eu mandei com o programa. Este e-mail pretende organizar basicamente, como já vem sendo feito há anos, os pontos principais que nós precisamos reconhecer para poder falar de psicologia. Nesta linha que é a psicologia, que toma a escuta como um fundamento, que toma um tipo de formação singular que vai ser muito bem delimitada quando a gente começa a ver o que se pode fazer com a palavra e o estudo psicológico. A gente pode direcionar, pode ensinar, pode curar, pode motivar pessoas, pode fazer política ou pode fazer coaching, enfim.
uma série de possibilidades. Agora, uma delas, que é escutar, para desconstruir aquilo que faz sofrer a pessoa e conseguir que o sujeito tenha uma nova percepção de seu lugar e modificar. Isso é particular da escuta clínica, da escuta psicanalítica, deste conjunto de bibliografias que a gente reúne e que nos propomos estudar neste momento. Enfim, são cinco, eu dividi em cinco partes. Né? É um programa que tem já algumas décadas de boa formação de psicólogos em nossa região, trabalhando, que continuam formando-se. Né? E vou ler junto com vocês. Eu vou pedir que busquem agora o e-mail, né? E vamos a dar uma olhada. Vou fechar aqui, né, para nós podermos dar uma olhada e ler em conjunto. Fechar um pouquinho esta janela que me permite então. Aí está. Agora vejo o ponto do conteúdo, né, programático. Nosso conteúdo programático está organizado porque visa alguns objetivos. Né? Em princípio, queremos conhecer a evolução do pensamento metapsicológico. O que significa isso? Bom, reconhecer a evolução desta psicologia, né? Que não é uma psicologia como era entendida antes, né, de Freud avançar com a psicanálise. Né? Porque de algum modo na psicologia era da consciência, daquilo que se percebia, poder nomear afetos, nomear comportamentos, descrever formas de conhecimento, tudo através da razão e do conhecimento. Desde 1900 esta parte, houve uma grande modificação. A gente vê que se pode calcular, avaliar, interrogar aquilo que a gente não pensa. Então, foi necessário colocar, né, neste momento, né, a evolução da metapsicologia. Meta é um prefixo, meta significa além, um prefixo grego, né, o que está além da psicologia. Né. Outro ponto importante vai ser conhecer a formulação do sujeito a partir do complexo de Édipo. Um segundo eixo que eu tomei em primeiro lugar, a gente vai situar algumas ideias, alguns conceitos fundamentais metapsicológicos, onde entram as palavras, por exemplo, o que é inconsciente, o recalque, a condensação, o deslocamento, a pulsão. Em segundo lugar, a gente vai passar para uma formulação do sujeito a partir de um complexo de Édipo. Ainda é importante ainda o complexo de Édipo? Talvez não. Né? Talvez não seja na mesma forma que era importante em 1900. Hoje poderíamos dizer que vamos tendo uma compreensão da lógica psíquica sem necessidade de contar tantas histórias. No entanto, para ver esse desenvolvimento, de como passamos da ideia de uma história dos gregos, onde um personagem mitológico chamado Édipo enfrentava seu pai para ficar com Iocasta, enfim, uma série de elementos que poderiam formar parte de uma história contada, vão ser compreendidos em termos teóricos, em termos quase matemáticos. Né? Em terceiro lugar, vamos a ver como há uma concepção de subjetividade própria da psicanálise que dentro do conjunto de tudo o que a gente vê como saber científico, que é esse conhecimento mais forte, mais bem formulado, que nos permite um entendimento melhor da nossa cultura. Isso é particular e tem umas singularidades interessantes, poderíamos dizer,
se trata de um espaço muito rico, que, como dizíamos, nesta década vem em uma forma de crescimento, e uma particularidade diferente dentro de todos os outros conhecimentos. Há uma identidade da escuta psicológica. E essa identidade da escuta que vocês vão formar, se vai dar através da concepção de sujeito. Como vocês vão concebir, depois de passar pela psicologia, o que é um sujeito psíquico. Bem, então, passando estes objetivos, a gente encontra o conteúdo programático. E aí, então, em cinco partes, vou colocar uma visão, uma descrição do que a gente vai trabalhar. A ver, já temos aqui uma olhada. Bem. Primeiro ponto, as tópicas psicanalíticas. Bem, que vamos a estudar as tópicas psicanalíticas? São gráficos, são desenhos que servem para exemplificar. Em termos clássicos dos gregos, lá 2500 anos atrás, são paradigmas. Paradigma é uma palavra muito antiga, que significa exemplos, né? Para poder imaginar um aparelho psíquico. O que é um aparelho? Bom, o psiquismo tem suas limitações. Em uma introspecção, a psicologia começa a observar que o psiquismo tem uma parte que às vezes é a parte mais consciente, algumas partes que nos excedem, que estão muito além das possibilidades da compreensão. Às vezes a gente pode discriminar ideais, pode discriminar de punições, pode observar que uma série de afectos estão em torno deste psiquismo que a gente descreve. E para isso, os gráficos, os paradigmas foram, desde o começo, uma modalidade. Desde 1900 a gente vai ver no texto Interpretação dos Sonhos, um desenho. Posteriormente, em 1923, em um texto denominado O Ego e o Id, aparece outro desenho que parece um ursinho mais redondinho. E isso vai continuar. A gente não vai ver todos os desenhos em um semestre, mas posso dizer para vocês, gente, a possibilidade de nós pensarmos o psiquismo não só com palavras, sino também com formas, com dimensões, com lados, com avessos, com núcleos de difícil acesso, com tubos de ideias, é um modo de transmissão. É o que se chamará posteriormente, da topologia psicanalítica. Então, das tópicas, topos significa lugar, a topologia é estudo dos lugares. Nesse ponto vamos a ter gráficos e alguns conceitos fundamentais, né? Entre eles temos a regressão, que seria um momento onde parece que as ideias nunca vão em um único sentido, parece que se bagunçam. E se bagunçam para se recompor e expressar coisas novas. Coisas novas que podem ser sonhos, xistes, produções psíquicas, até artísticas, vão através desses movimentos progressivos, regressivos, reviravoltas, como diziam os clássicos, né? Também ideias como processo primário, processo secundário. Para delimitar, Freud naquele momento coloca um processo primário onde o sujeito estaria com essa vontade da livre descarga. Essa é coisa bem simples, bem mecânica, dar like, operar de modo a receber rapidamente uma satisfação, ficar nessa planície. Isso tem uma força. E essa força que nasce é um processo primário. Outro processo, diferente é o secundário de Freud, porque ele observa que, assim como o ser humano quer liberar sua energia, também a cultura, e a cultura que ele absorve em si mesmo, quer repressar essa energia que nunca é totalmente liberada.
A cultura, observen, tem essa função. Psíquicamente coloca certos princípios psíquicos pelo qual a gente começa a se nortear. Isto posso liberar, isto melhor não para não me dar mal na cultura, não me dar mal com meus semelhantes, não ficar angustiado e culpado, enfim, uma série de processos que vamos a estudar e vamos a distinguir. Como psiquicamente a pessoa pode não estar percebendo, mas fica angustiada ou fica inibida. Algo está sendo recalcado. Ele não entende que é seu desejo, seu impulso. Impulsos que são tão variados que precisam ser estudados em sua singularidade. Primeiro, então, numa leitura do capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, que é uma leitura fundamental e que a gente vai dialogar bastante sobre esse capítulo. Em segundo lugar, uma conferência que é sobre o ego e o id. E nesse sentido a gente vai ir configurando essas tópicas psicanalíticas. Segundo momento, a gente vai trabalhar sobre conceitos como o inconsciente, como a pulsão, através de textos de 1915. Se em 1900 começa a interpretação dos sonhos, começam as primeiras ideias por descrever o que acontece na clínica psicanalítica. É muito legal de ler, sabem por quê? Porque o que acontecia lá 120 anos atrás é o que deve acontecer em cada um de nós quando chegamos no final, né, do percorrido, quando passamos pelos nossos estágios de clínica, nossos estágios básicos, nossas observações durante o curso deste semestre. Né? Começar a interrogar-se até onde é o inconsciente, até onde meus impulsos, minhas pulsões se relacionam com objetos, de que modo me relaciono eu com as coisas que me dão prazer. E meus semelhantes, como eles se comportam a respeito desses hábitos, desses celulares, desses consumos, de aquilo que eles têm como forma de interagir no mundo. Será que eles são felizes? Atingem satisfação diretamente? Será que abrem mão de suas vontades e ficam hastiados, inibidos, angustiados? Como é essa dinâmica, esses deslocamentos que se vão dando dentro do psiquismo? Bem, em terceiro lugar, a gente vai passar para um outro texto. A ver, cadê a câmera? Aqui. Em terceiro lugar, então, vamos a passar a esse conceito, o narcisismo. Sinceramente, para mim, é um dos momentos mais importantes, né, deste semestre. Porque todos nós temos um ego muitas vezes hipercuidado. Né? Gente, vamos partir talvez dessa ideia. Cada ser humano nesta sala, neste momento de nos encontrarmos, mesmo que seja online, cada um de nós tem uma percepção de que o ego ocupa um lugar central no universo. Ou seja, aí, minimamente nesta sala, 37 lugares centrais. Essa característica vai determinar o modo em que eu me vincule com os outros. E na parte clínica também. O modo em que eu me vinculo com outro e o outro se vincula comigo, outro se vincule com o psicólogo depois da minha praxis. Esse modo parte muito da concepção que eu tenho do meu ego. Que eu saiba como ele tem um amor próprio. E esse amor próprio é o que denominamos narcisismo. E nos acompanha a cada dia da nossa praxis. A cada dia que eu vou a dialogar como psicólogo, vou escutar como psicólogo, devo saber, devo estar advertido de que meus impulsos podem ser narcísicos. Também, de parte do meu paciente, eu sei que seu narcisismo, ele se compõe de um jeito
e devo encontrar, ter certa sintonia na escuta com aquilo que seu ego está demandando. Isso em termos técnicos, né? Em termos do fazer de nossa clínica. Mas tem outros valores que eu acho muito divertidos no narcisismo, que é a parte erótica, né? O narcisismo fala do ego, de seu amor próprio, mas também é uma condição necessária para pensar qual é o vínculo, os tipos de vínculo que o ser humano vai tomar com seus semelhantes. Né? Isso se torna divertido, porque uma coisa muito engraçada sempre é poder, acerca do que era só um gozo, poder ter uma perspectiva intelectual. Aí a gente começa a discriminar. E lá onde uma pessoa, por exemplo, toma determinado lugar de gozo, determinado lugar de satisfação em um vínculo com o semelhante, poder entender isso é fascinante. Porque talvez o amor, talvez a vida sexual, a vida erótica, sejam os pontos onde nossas fantasias mais ficam engatadas e mais se resistem às compreensões. Uma satisfação, quando é compreendida, não é tão satisfatória, mas também um sofrimento, quando é compreendido, é resituado, é percorrido, é interrogado, também não se torna tão fixo. De aí que a gente avance também e tente desconstruir a ideia de narcisismo, de autoestima, de amor próprio, de amores objetais, visando sempre a que o sujeito seja mais independente na leitura de si. Não porque o sujeito precise se conhecer demais, mas sim porque, através da linguagem, o sujeito começa a poder escolher, a ver com que quer gozar e com que já de jeito nenhum continuaria sofrendo, por exemplo. Bem, por último, então, a gente vai abordar dois pontos, né, a sexualidade, desde a sexualidade infantil. Não porque a gente tenha como único objeto compreender crianças, né? Ou compreender aquele período da infância, né? Senão porque cada um dos sujeitos humanos se organiza a respeito de seu próprio corpo, seu olhar, sua voz, seus limites, desde o começo. E poderíamos dizer, tanto com Freud, com Lacan, que mesmo eles não trabalhando com crianças, eles trabalhavam com aspectos que poderiam ser pensados com certa característica de organização dos primeiros anos de vida. Então, por isso é bem importante ter conhecimento de um texto que é os Três Ensaios, um texto que vai estar dentro da bibliografia. Por último, então, retornando àquela ideia do complexo de Édipo. É um complexo que basicamente se poderia dizer é uma junção de aquilo que se escolhe como objeto, qualquer coisa, com algo que é da ordem da proibição, do limite, do recorte, da organização. Nós vamos a estudar isso, né? Desde os primeiros elementos psíquicos que se organizam, né? E começa o sujeito a dizer, bom, vou entrar na vida e nessa vida vou ter que lidar com algumas figuras construídas. Né? Essas figuras têm sua origem, podem ser estudadas mitologicamente na história da civilização ocidental, desde um modelo, diríamos, desde um estilo de produção que foi o mito. Os mitos, então, têm essa característica de ser uma produção cultural arcaica, atemporal, né? Um mito não é uma coisa que acontece uma vez, né? E não se repete, ao contrário. Né? Se é mito porque tem determinados elementos que a cultura ocidental, no decorrer dos séculos, vai situando de diferentes modos, mas nos permite ler algo que é particular. Ou seja, olha só, chegamos a um ponto muito parecido daquele ponto onde partimos. Nós estaremos trabalhando
uma série de leituras que desde um tempo anterior, né, ao nascimento de ao nosso nascimento, ao nascimento de nossa geração, ao nascimento da psicanálise anterior, inclusive ao nascimento dos textos mais antigos filosoficamente, esses elementos estão repetidos até nos mitos. Bom, ponto 3. A organização das leituras. Eu tenho que ver novamente a câmera para ver a focalização. Aqui está. Organizo novamente a câmera. É uma apostila, né? Eu então tenho aqui 10 textos, né? Na apostila que está. Eu vou passar o local onde vocês podem encontrar já organizadinha, né? Onde tem uma série de leituras possíveis. Isso a gente pode adquirir de diferentes modos, né? Eu, por uma questão de simplicidade, há alguns semestres optei por reunir os textos, né? Que temos aí? Algo que vocês podem ir na biblioteca ou buscar um computador e achar, né? Em primeiro lugar, vamos a começar trabalhando a interpretação dos sonhos. Esse texto, então, de 1900. Em segundo lugar, a conferência número 31. A dissecção da personalidade psíquica. Em terceiro lugar, um texto de 1915. Observem, eu coloco sempre a data para nortear-me nessa evolução dos conceitos. É fundamental, porque o conceito, em última instância, é um número. Basta colocar raiz quadrada de menos 1 para fazer referência ao inconsciente em Lacan. No entanto, para chegar a ver por que um matema, por exemplo, uma letra A minúscula com um apóstrofe, né, significa o semelhante, né? Para chegar a compreender esses matemas, essas lógicas abstractas, é muito importante ver todo o desenvolvimento, desde 1900, 1912, 1915, logo o texto do narcisismo, no ponto 6, vocês podem observar aí, no programa que eu enviei para vocês. E depois o terceiro eixo, com 3 ensaios, a organização genital, que vem desde a infância, né? Depois, como esses momentos conflitivos do ser humano que vai tendo no decorrer da vida, como tem sua dissolução. Um modelo pode ser Édipo. Haverá outros modelos e a gente vai se divertir observando como a pessoa atravessa momentos muito angustiantes, de muito conflito, né? E por último, algumas diferenças, algumas consequências, desculpem, psíquicas da diferenciação anatômica, onde vem a interrogação dos modelos de gozo que cada um de nós podemos ter, né? Há 1000 formas de gozar, só que para descrever elas foram precisos situar alguns pontos psíquicos, alguns conceitos dentro de um grafo, poderíamos dizer. A gente também vai ver lugares para a vida do corpo, a vida da sexualidade. Bem, seguindo na leitura do programa, para finalizar aqui, a gente vê que nós temos uma metodologia muito especial este ano. Eu comecei me divertindo muito fazendo um estudo matutino dos textos que eu queria comentar no final do dia com vocês, na sala de aulas, né? Vamos utilizar o Meet. Eu vou enviar para vocês o endereço do Meet. Eu vou enviar para vocês o endereço deste vídeo, né? E essa é uma parte que eu coloco para que fique mais preservada, que vocês possam escutar mais de uma vez. Vocês, lamentavelmente, têm um professor agora com sotaque. Um dia vou contar de onde eu venho e por que falo deste jeito tão difícil de entender, às vezes, né? Bom, um vídeo que, de algum modo, possibilita mais de uma leitura, mais de uma assistência. E, posteriormente, nos encontramos, então, na sala de aulas, na sala do Meet, para interrogar, já de um modo mais prático, o texto,
colocar nossas interrogações, as questões, cada um de vocês vai ter liberdade de perguntar o que vocês quiserem. Dentro da metodologia eu dou muito valor à espontaneidade. Não é fácil, a gente começa com certa inibição, entramos aí a ver que... Primeira pergunta, né? Não é assim que a primeira pergunta que a gente se faz é: ai, será que eu vou perguntar isto? O que vão pensar de mim? Diz tanto de minha singularidade. Ô, gente, e todos passamos por isso, né? Então é muito divertido se a gente consegue fazer isto com humor. Consegue fazer isto pensando que nós, aqui, que estudamos psicologia, temos um traço de loucura conjunto e vamos a explorar essa loucura. Minha ideia, meu ideal, é podermos nos participar bastante depois, né? Na aula no Meet, na aula online, para nós podermos, de modo livre, quase como se fosse uma livre associação e encadeamento de ideias, deixando a crítica para depois, deixando as críticas, as autocensuras para daqui a um mês, quando eu tenha mais conceitos para ver se aquilo que eu perguntava era uma besteira ou não era. Como vou saber antes se o que pergunto é uma besteira, se ainda não tenho os conhecimentos para avaliar? Então, daqui a pouco, né, tipo assim, acho que a partir das 7h10, né, a gente se encontra no Meet, neste endereço que eu vou deixar aí no e-mail. Então, prazer poder começar a falar com vocês online, uma experiência nova. Eu imagino as caras, os rostos, as vozes, tudo o que eu posso por enquanto ir vendo online. E, sinceramente, atravessar a psicologia é uma das experiências mais ricas que a pessoa pode ter, né? E espero que seja o primeiro dia, um dia importante para todos nós. Beijo, gente, e até daqui a pouco. Tchau, tchau.